Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 8 de maio. Nosso texto está no livro de Números, capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e Yahvé está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação de Yahvé? Como Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã Yahvé fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vossos incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante Yahvé. Será que o homem a quem Yahvé escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco é para vós que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo de Yahvé, estar perante a congregação para ministrar-lhe, te fazer chegar, e todos a teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a congregação congregados estais contra Yahvé, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não iremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse a Yahvé: não atentes para a sua oferta. Nenhum só jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante Yahvé, tu e eles e Arão, amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante Yahvé, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E puseram-se perante a porta da tenda da congregação com Moisés e com Arão. E Corá fez ajuntar com eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória de Yahvé apareceu a toda a congregação. E falou Yahvé a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei, como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará só um homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda a congregação? E falou Yahvé a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres, os seus filhos,
as suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que Yahvé me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então Yahvé me não enviou. Mas, se Yahvé criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca, os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram a Yahvé. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, e a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram, vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo de Yahvé e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se fará folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto trouxeram perante Yahvé, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor. Para que não seja como Corá e a sua congregação, como Yahvé lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo de Yahvé. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória de Yahvé apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou Yahvé a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei, como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre nele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante de Yahvé, e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. E voltou a Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Salmos. Hoje os Salmos 52, 53 e 54. Salmo de número 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu
na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Salmo de número 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a face de Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo de número 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, e Yahvé está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Yahvé, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Yahvé dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Vedes, em verdade não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E Yahvé afaste dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Mas, se ainda 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Então, nós vimos os nossos textos de hoje, em Números, no capítulo 16, que a rebeldia, sem dúvida, é uma falha muito grande de caráter.
e a rebeldia tem as suas raízes na ingratidão. Depois de tudo que o Senhor fez, conduzindo o povo através da vida de Moisés, ainda teve aqueles que se levantaram, se congregaram, se ajuntaram contra para dizer: queremos voltar, não queremos estar aqui, não queremos ir para lugar algum, queremos voltar. Então a rebeldia de fato tem raízes na ingratidão. Os Salmos 52, 53, 54 trazem sempre a mensagem de que não adianta colocar sua confiança nos seus bens, na força do seu braço, naquilo que você adquiriu, que você conquistou. O nosso ajudador, aquele que sustém a nossa alma, é o Senhor. Que a nossa confiança deve estar sempre nele, porque ele é bom e nos livra de toda angústia. E Isaías 6, um texto muito bonito, uma chamada, para este profeta. Ele é purificado pelas brasas do altar e sua vida é transformada, seus lábios são tocados, de maneira que ele passa então a exercer o seu ofício de profeta. Mas o que me chama a atenção realmente é que o primeiro versículo diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Então, quando nós estivermos em meio ao luto, à perda, à dor, à morte, à tristeza, os nossos olhos não fiquem cegos. Que mesmo nesse contexto, nós possamos ver ao Senhor. E com certeza, Ele nos abrirá horizontes, porque foi isso que aconteceu. Ele trouxe um novo ofício àquele homem, Ele o chamou para uma nova jornada, um novo começo. Então, que mesmo quando houver morte ou luto, você não fique cego para a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo, fiel, maravilhoso, justo, nós te damos graças neste dia, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Senhor, clamamos a ti, ajuda-nos, Pai, arranca de nós essa raiz de rebeldia que veio na semente do coração humano desde o Éden. Desde Adão e Eva, a semente da rebeldia vem sendo disseminada. Regenera a nossa essência, a nossa identidade. Queremos ser filhos obedientes e assim desfrutar de todo o teu bem. Confiamos somente em ti. A nossa esperança é somente o Senhor. E que nós possamos, mesmo em meio a este mundo mau, ter uma fé fortalecida, capaz de ver sempre o teu agir e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Shalom!